Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. Qual é o pecado mais difícil de ser liberto? De modo geral, entre todos, qual é o mais difícil? O pecado mais difícil de ser liberto é justamente o pior pecado que existe. É também o pecado que mais rodeia as pessoas, onde as pessoas estão mais propensas a cair devido à sua natureza, e este pecado está em todo o lugar. E qual seria este pecado? É o pecado sexual. O pecado sexual não é apenas um ato cometido, mas todo ato que tenha a ver com este pecado, como a cobiça mental e a pornografia, por exemplo, que são os dois mais cometidos sem ser o ato consumado. Muita gente não tem relação por aí por falta de chance ou por falta de dinheiro mesmo. Mas ele cobiça na rua, na TV, na internet, no celular e também vê pornografia, que é o pecado sexual da mesma forma. Já vamos provar. Eu vou ler aqui o versículo, Mateus 5:28, onde Jesus explicou sobre esse pecado. Veja na sua tela. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, o adultério mental está em pé de igualdade com o ato consumado. É pecado do mesmo jeito. Claro que o ato consumado, as consequências podem ser pior. Então, aqui, esse versículo que eu li, se trata de uma cobiça carnal. O que Jesus condena aqui não é um pensamento repentino que entra na cabeça de qualquer pessoa. Mas no caso do salvo, não cria raiz. Ele pode ver uma mulher na rua, meio com roupa mostrando demais, pode até entrar algum pensamento, mas não cria raiz. E já o incrédulo, ele cria raiz, ele vai cobiçar, ele vai alimentar pensamentos maliciosos. Isso trata de um pensamento desejado e aprovado pela pessoa. Algo que a pessoa realizaria se houvesse chance. Não se refere a ser tentado absolutamente, porque todos podem ser tentados. O crente também é tentado. Mas aqui se refere a alimentar pensamentos maliciosos. O crente tem três inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Pelo menos um desses vai tentar. O diabo, se ele não te tentar, é porque você está fazendo a vontade dele. E se referindo à carne, que é um dos três, a Bíblia manda fugir. Paulo mandou várias vezes fugir. E quando não se pode fugir, deverá enfrentar. E isso se aplica a esse tipo de pecado, porque está sempre próximo de você. Está no celular quando você está mexendo, a pornografia está ali. No TikTok, quando você passa o dedo ali, aparecem coisas. Na rua, no trabalho, em qualquer lugar. A sensualidade da mulher na rua. Então, essa é a tentação, é o que mais tenta o homem, o ser humano, e está sempre do seu lado o tempo inteiro. Se fugir é difícil, então precisa enfrentar. O ato consumado é o pior pecado que existe, porque a pessoa se torna uma só carne no ato sexual e profana o próprio corpo, que é o templo, ou deveria então ser o templo do Espírito Santo no caso de quem peca. E já todos os demais pecados são fora do corpo. Por isso que Paulo trata como o pior pecado que tem o ato consumado. E podemos provar 1 Coríntios 6, verso 16. Veja na sua tela. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um só corpo com ela? Porque serão dois numa só carne. Meretriz é prostituta. Aquele que se ajunta com a prostituta faz uma só carne com ela. Ou seja, quem tem relação sexual com uma pessoa que não seja o seu cônjuge
faz um só corpo com ela. Por isso o pecado sexual é o pior que existe. Paulo disse isso. Vamos provar. 1 Coríntios 6, agora, verso 18. Primeiro, ao meio de revista corrigida e depois NVI. Veja aí. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui é pecado sexual. Peca contra o seu próprio corpo. Prostituição aqui é, no grego, porneia, imoralidade sexual de qualquer natureza. Provamos isso na tradução NVI. Veja aí. Fujam da imoralidade sexual. Veja que no meio de revista corrigida está prostituição. Aqui está imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente é o mesmo que prostituição. Peca contra seu próprio corpo. Imoralidade sexual vem do grego porneia. Imoralidade sexual de qualquer natureza, seja ato consumado ou não, é pecado sexual. Paulo disse para fugir dos pecados sexuais, de tudo aquilo que te possa levar a cair neste pecado. Todos os pecados, inclusive esse. 1 Tessalonicenses 5:22. Paulo disse para fugir da aparência do mal. Tudo aquilo que te possa levar ao pecado, seja sexual ou não, você é fraco, você tem uma queda para certos tipos de coisa, você deve fugir. Porque a sua natureza é carnal, carnal na sua essência. Paulo mandou Timóteo fugir dos desejos da mocidade. O que é isso? Timóteo era solteiro. Paulo não quis dizer para Timóteo para não se casar. Não foi isso. Mas para não ir atrás de relacionamentos sem propósito, com pessoas não cristãs e não dar lugar à carne, ou seja, não ter nenhum envolvimento com mulher a não ser por amizade ou na igreja, não relacionamento amoroso. E esse princípio se aplica para hoje também. Não tem propósito nenhum, não namora, porque se namorar vai acabar caindo. A carne é a maior inimiga do crente devido à sua natureza. A natureza do ser humano é carnal. O diabo, a Bíblia manda enfrentar, pois são coisas espirituais. Somente o crente, o convertido, consegue lutar contra o diabo, porque é uma luta espiritual. E o mundo já faz a vontade do diabo. E a carne, a Bíblia manda fugir, pois todos nós temos a natureza carnal herdada de Adão. No Salmo 51, verso 5, Davi disse: Em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi reconhece que nasceu com a natureza do pecado. Quando deixa de ser criança, o pecado vai se desenvolver na vida de qualquer ser humano de forma natural. Não precisa ensinar a pecar, porque a natureza pecaminosa está dentro dele e vai se desenvolver de forma natural. Em Romanos 7, verso 18, Paulo disse: Porque bem sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Ele disse em mim. Então isso se aplica a todos. Na nossa carne não habita bem algum. Todo ser humano tem uma tendência para o pecado. Todo ser humano tem uma inclinação, uma propensão natural para pecar. A diferença entre o salvo e o perdido é que o salvo não faz do pecado uma prática habitual. Se ele deslizar e cometer um erro, ele pede perdão de imediato. Ele não vai prosseguir. João disse: Não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado. Isso não é uma exceção para pecar, mas é uma possibilidade. E já o incrédulo, ele vive na prática do pecado. Na vida dele, o pecado é uma prática habitual. Ele peca todo dia, desde quando levanta. Ele peca, ele vê pornografia, ele fuma, ele bebe,
Enfim, tudo que é pecaminoso e que dá para ele fazer, ele faz. Então o ser humano herdou de Adão a natureza do pecado e vai andar com ela por toda a vida. Por isso terá que vigiar. Paulo diz: os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Paulo disse crucificaram. Crucificar não está imune ao pecado. Ele crucificou, porque a natureza é pecaminosa. Desejo sexual faz parte da natureza humana. Se não fugir, cai. É algo que todo ser humano em estado normal tem. E por ele ter, ou foge ou cai. Por isso que Paulo disse em 1 Coríntios 7,5 que o casal deve suprir as necessidades um do outro para que o outro não fique exposto às tentações, porque a natureza é essa mesma. Então ele deve fugir. Se não fugir, cai. Se for atrás, cai. Se namorar com descrente ou crente carnal, também cai. É algo que deve fugir constantemente. Quando não se pode fugir, deve enfrentar no sentido de resistir, como negar namoro com incrédulos ou com crente de mau testemunho. As tentações permitidas por Deus no mundo é porque Ele permitiu, porque Ele sabe que é suficiente para a pessoa resistir. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E diz que Deus não deixará ser tentado além do que possa suportar. Junto com a tentação, dará também o escape. Deus não vai permitir uma tentação onde a pessoa não possa resistir e depois morrer perdido. Se caiu, peça perdão a Deus e retorne, porque tem perdão. Pecados sexuais têm perdão. Seja pornografia, cobiça ou um ato consumado, tem perdão, né? E lutar para não cair de volta. É isso aí. Se gostou, dá um joinha para ajudar na divulgação. Quanto mais like, mais o YouTube divulga para outras pessoas. Se não é inscrito, se inscreva e até o próximo.